Amigos e amigas que nos acompanham aí pelo Grupo Liberdade de Comunicação, a nossa equipe se deslocou até o município de Cascavel, aqui ao meu lado, o prefeito Tiago Ribeiro, onde que na verdade relata pra gente, né, porque esse coronavírus, vamos dizer assim, que está tirando o sossego de todo mundo, é bem verdade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Acho que é importante se frisar, mas mais interessante ainda é cuidarmos do nosso torrão, da nossa localidade, da nossa cidade, Tiago. Acho que é importante. E algumas medidas foram tomadas, né, emergencialmente, vamos dizer assim, para que a coisa pudesse, digamos, dar um ponto de partida no combate ao coronavírus, Tiago. O que podemos relatar? Bom dia. Bem, bom dia. Poxa, é o seguinte, aí, na verdade, essa pandemia, né, que até então a gente só tinha presenciado, eu mesmo, pandemia só lá no livro de ciências da terceira e quarta série, né, que seria uma epidemia em escala mundial. E uma situação realmente crítica, grave, mas com os devidos cuidados a gente tem como amenizar essa situação. Então, o que está acontecendo de fato agora não está sendo novidade, porque isso já vem acontecendo há mais de 2 meses ao redor do mundo, só que a situação está chegou em nós agora. De fato, chegou em nós. A partir do momento que nós já temos no Brasil mais de 250 casos confirmados, que já temos morte, já temos casos confirmados no estado do Ceará, em cidades aqui da região metropolitana, a situação chegou a nós. Agora, cabe à população, naturalmente orientada pelo poder público, a escolher de que forma nós vamos enfrentar isso. Se nós vamos enfrentar isso cumprindo as determinações, as orientações da Secretaria de Saúde do Estado, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, e enfrentar esse desafio, enfrentar o problema, atendendo essas orientações e amenizar, fazendo com que o pico seja menor, seja mais curto, ou então não, que eu acho que é o que a maioria quer, é enfrentar isso aí de forma conjunta e responsável. Ou então, de uma forma irresponsável, não atendendo as orientações de contato fixo, contato físico, algumas coisas simples, né, evitando aglomerações, e aí a gente passar por situações lamentáveis, como está se passando da Itália, por exemplo, e outros países que inicialmente não evitaram, não tomaram medidas como nós aqui no Brasil, e agora no estado do Ceará nós estamos tomando. Que medidas? Cancelamento de aulas. E quando se fala em cancelamento de aulas, mais uma vez nós repetimos aqui, não são férias que estão sendo concedidas. Esse cancelamento de aulas é com o propósito, com o intuito que as crianças permaneçam em casa. Não adianta tirar a criança da escola e permitir que ela vá para a praça, que ela vá para o shopping, que ela vá para a feira, enfim. Não adianta, é evitar de fato o contato físico, digamos assim, até a convivência social mesmo. É o confinamento social. Nós não podemos permitir isso. Então, tudo aquilo, há um alinhamento entre a Secretaria de Saúde do Estado e as Secretarias Municipais de Saúde para tomarmos medidas que evitem aglomerados, que evitem, sobretudo, pelo Estado, e nós aqui em Cascavel, decorrente de um decreto que nós já publicamos, que evita aglomerações com mais de 50 pessoas. Naturalmente, teremos algumas situações decorrentes dessa crise, causando outras crises, como, por exemplo, a crise econômica, que nós já estamos dentro dessa crise econômica também. Há mais de 2 semanas a gente vê o mundo nas bolsas de valores, a queda da bolsa de valores, a disparada do dólar, e na devida proporção, essa crise está chegando até nós. Os comércios estão sentindo isso e vão sentir ainda mais. Mas quanto mais a gente atender essas orientações, mais rápido a gente vai poder passar por essa crise. Mais rápido nós podemos passar por essa crise. Então, isso aqui é um desafio da sociedade. Isso aqui não tem ideologia política, não tem ideologia religiosa, não tem raça, crença, cor nem gênero. Isso é uma luta para ser... todos devem ser os combatentes dessa luta. Todos devemos enfrentar esses desafios. É até um paradoxo, não sem um contato físico, mas todo mundo de mãos dadas. É importante se frisar um detalhe interessante, né? Aquele contato que passa a ser desnecessário, como por exemplo um aperto de mão. Tiago, a informação de que a feira foi cancelada procede? Na verdade, o seguinte, a informação procede, e não só a feira, como todos os eventos aqui em Cascavel, públicos ou privados, que venham ocasionar a reunião de mais de 50 pessoas,
nós não estamos permitindo o acontecimento. Para as entidades religiosas, a gente orienta também, algumas inclusive já tomaram a própria iniciativa, né, que para evitar tanto o contato físico, para evitar essas reuniões, missas, cultos, né? Mas sem dúvida nenhuma nós não podemos perder a crença, não podemos perder a fé. Lamentavelmente o momento exige certos cuidados sanitários e que se evitem, a gente pede que se evitem esses eventos. A feira, especificamente da feira, que aí é quando eu digo que lamentavelmente vamos ter que enfrentar também essa situação econômica, porque isso é um prejuízo econômico, mas a saúde das pessoas, o interesse público, a da saúde das pessoas deve estar acima de qualquer situação econômica financeira. E isso é um propósito, é uma situação dura, mas responsável e necessária para combatermos a disseminação desse vírus. Essa medida não está sendo tomada somente pelo município de Cascavel. A Prefeitura de Pacajus também já tomou essa medida. Ontem, quando estávamos na reunião lá na Prece, em que, por sinal, foi a última reunião, a última reunião entre prefeitos e secretários nesse sentido, toda a comunicação agora vai ser feita de forma virtual, justamente para não ocasionarmos, colocarmos algumas medidas a serem cumpridas e nós mesmos irmos contra essa medida. Então, daqui por diante, a própria Prece não vai, todo o contato já vai ser virtual. E naquela reunião eu terminava já conversando com o prefeito Chico César, que também estava tomando a mesma medida. Por quê? Porque isso é uma orientação, é uma diretriz comum, que naquelas cidades que tivermos feiras livres, que tivermos aglomerados de uma forma ou de outra, seja público ou privado, como dissemos há pouco, a tendência é que seja descontinuada até segunda ordem. Então a feira de Cascavel não deverá acontecer, ao menos nesse sábado, até o dia 31, é a medida necessária que nós estamos tomando. É uma prerrogativa, inclusive, até cada gestor, né, que está realizando. Agora é importante, o poder público está fazendo a sua parte, é importante mais ainda que a população possa colaborar, né, Tiago? Olha, ressalta-se o seguinte: a situação é grave, gente. A situação é grave, requer cuidados, não precisa de pânico. Agora, se a gente atender às orientações, se a população seguir as orientações, não é brincadeira, o caso requer cuidados, temos que evitar fake news, temos que evitar notícias falsas, que toda hora, agora há pouco chegou aqui uma, houve um caso, inclusive mensurando o município de Pacajus, dizendo que existe uma confirmação no município de Pacajus, como ontem disseram que existia em Cascavel, e não existe nenhum caso confirmado até agora. Ao menos o que eu sei, nem Pacajus e Cascavel, eu tenho certeza. Não existe nenhum caso confirmado. Colocar isso no horizonte também. Então a gente tem que... Isso não ajuda nada. Isso não ajuda em nada. Então não vamos com essa dizer que divulgar notícias falsas, mas aqui a temperatura, a temperatura aqui é mais alta, no calor o vírus não se propaga como na Itália. Não existe nada comprovado sobre isso. Isso aqui nós estamos falando baseado em conhecimento de doutores infectologistas, como tivemos, foram nos repassados por infectologistas da Universidade Federal do Ceará, na reunião que tivemos ontem, no que o Ministério da Saúde já disse. Não tem nada comprovado que haveria uma dificuldade da proliferação do vírus num clima igual ao nosso. Não existe nada comprovado. O que nós temos que ter agora é realmente, de fato, os cuidados simples de higienização e evitar o contato físico para que a gente possa controlar esse vírus. No que eu também ressalto o seguinte, está sendo difícil, inclusive, a aquisição de alguns produtos, como álcool em gel, como máscaras, no poder público também não está sendo fácil. A gente tem dificuldade também na aquisição, embora os municípios tenham trabalhado, inclusive com o Estado, foi apresentada essa dificuldade para que a gente possa amenizar essa situação. Fazer compra conjunta com o Estado ou com outros municípios. Mas diferente do que a gente enxerga, algumas pessoas cobram: olha, por que não distribui isso para toda a população? Por que não distribui a máscaras para toda a população? Mais uma vez eu digo, baseado em dados de infectologistas, de doutores e especialistas no caso.
As máscaras devem ser usadas realmente para aquelas pessoas, tanto pelos profissionais da saúde como método preventivo, que está em contato, né? Ou com aquelas pessoas que têm um indício. Não necessita a gente distribuir isso para todo mundo, basta você evitar o contato físico e ter a higienização correta, sem a necessidade do uso da máscara. Você deixando a distância, permanecendo com a distância ideal de 1 a 2 metros de distância e fazendo a higienização, que não necessariamente tem que ser com álcool em gel, a lavagem das mãos com água limpa, com sabão, detergente, sabonete, faz o mesmo efeito do álcool gel. Estou dizendo isso baseado em dados em conhecimento especializados, tá? Então, não necessita-se entrar em pânico porque não está se conseguindo achar o álcool em gel, né? A higienização normal, que já deve ser feita corriqueiramente, água e sabão, já supra essa necessidade. Agora, naturalmente, se você estiver externo, não estiver em casa, aí realmente você pode usar ali, deverá usar o álcool em gel. Mas a higienização, tendo a consciência que a higienização, água e sabão, também faz o mesmo efeito. Então, que a gente evite os fake news, evite as notícias que isso não pega aqui, que Deus é brasileiro, entendeu? Nesse momento a gente tem que entender que a coisa é séria e que cabe a nós, sem perder a fé, sem perder a crença, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai sair dessa crise mais cedo e sem grandes perdas, sem grandes números preocupantes da saúde, embora a gente esteja aí tentando amenizar, os municípios tentando se preparar para enfrentar uma coisa que a gente sabe que pode se agravar. Estamos justamente aqui, nós nos deparamos hoje com o Tiago, o prefeito Tiago, na Secretaria de Saúde, porque é um assunto, como bem falou o prefeito, é um assunto que preocupa, mas é interessante que até mesmo aquelas, vamos dizer assim, tem muita gente que é chamada a atenção porque está tossindo muito próximo, isso aí pode ser evitado, né? Pode ser evitado. Não à toa a gente aqui, nós além das escolas, a gente está pedindo, nós determinamos também o fechamento de alguns serviços, para a coletividade, como por exemplo, aqui a gente tem um projeto de zumba em mais de 10 praças do município de Cascavel, que estão descontinuados. Os atendimentos eventos esportivos, eventos culturais, os núcleos de arte e cultura, tudo aquilo que gera aglomeração de pessoas, a gente está descontinuando o serviço. Os CRAs, os CREAs também estão com atendimento limitado. Evento esportivo, nem pensar. Evento, festa, tal, também não estão sendo permitidas. De modo que a população precisa entender que isso é uma medida necessária. Não é o poder público omitindo-se em prestar o serviço. É o poder público, né, na sua prerrogativa de se preocupar com a população, tomar uma medida, tirando esse serviço, mas trazendo uma coisa bem mais importante, que é a preservação da saúde pública, consequentemente a preservação da vida. Então, todas essas medidas são feitas com o propósito de preservação da vida. Sempre que você tentar, porque não está permitindo isso, não está permitindo isso. Gente, isso é uma coisa inédita, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Alguns serviços realmente estão sendo descontinuados, mas é porque é extremamente necessário mesmo. Extremamente, até inclusive alguns serviços de saúde, isso de um modo geral, por exemplo, junto com o que foi passado do Estado, algumas cirurgias eletivas estão sendo adiadas justamente para deixar o sistema mais apto, um sistema que já é meio sufocado, deixando em melhores condições de receber os possíveis contaminados. Então, a gente precisa ter essa consciência que com simples atos de evitar-se o contato, de evitar-se a proximidade, da higienização, a gente pode evitar que essa pandemia tome conta do nosso estado do Ceará. Tiago, eu queria te agradecer pela entrevista. Eu acho que nesse momento o que nós podemos fazer é divulgar, né? Tornar público melhor, para que a própria população em si possa ter ciência e ter noção da gravidade que é o coronavírus. É importante, né? Como eu disse, tem que andar de mãos dadas, digamos assim, não fisicamente, mas com o mesmo pensamento, o mesmo propósito,
porque nós precisamos, nesse momento, caminharmos com responsabilidade, tomarmos as decisões necessárias para evitarmos chegar onde já chegaram alguns países, né? Alguns países. E talvez, por ser o início da propagação do vírus, não pensavam que pudessem chegar onde se chegou. Então, que todas essas medidas simples, essas medidas que orientadas por profissionais de saúde, por estudiosos, são extremamente necessárias, algumas simples, mas muito eficazes no combate preventivo, digamos assim, à proliferação desse vírus. Pedimos à população paciência, que preservem sobretudo os idosos, que evitem o contato com os idosos, que qualquer medida, necessidade, que não for uma coisa de urgência em relação à saúde, que possa ser adiada, que você faça logo esse adiamento, que se você estiver com indício, por exemplo, de alguma gripe, evite ir ao dentista, evite ir ao fisioterapeuta. Agora, se você sentir alguma coisa mais grave, falta de ar, realmente procure as autoridades sanitárias da sua cidade para que a gente possa ter. O governo do estado já comprou aí mais de 5 mil kits, o próprio LACEN, a partir de hoje, é quem já vai fazer os exames que constatam o coronavírus, ou seja, o que está ao alcance das secretarias estaduais de saúde e municipais está sendo feito para que isso seja amenizado e que a gente possa enfrentar essa crise e sair o mais rápido possível dela. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço mais uma vez. A participação do prefeito Thiago Ribeiro aqui no município de Cascavel, gente, é uma preocupação que, na verdade, tira o sossego, tira o sono, porque são os munícipes que estão passando por essa crise. É a cidade, as cidades em si do estado do Ceará que estão passando, e nada mais adequado do que você contribuir, fazer a sua parte, seguir as orientações para que a gente, de uma vez por todas assim, possamos, ou melhor, controlar e até mesmo expulsar o coronavírus da vida do cidadão de bem. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.